Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas pequenas suculentas que estão formando colônias. Estão ficando bem graciosas, espero que gostem do vídeo. Deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram. Eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo! Primeira que eu vou mostrar para vocês é essa gracinha. Gente, olha o tamanho dessa suculenta. Ó, vou colocar meu dedo perto para vocês verem. Essa chama Crassula socialis. Olha a floração mínima que ela tem. É uma mini suculenta, tá? É bem pequenininha. Ela tá formando uma colônia bem compacta aqui. Olha que gracinha que tá isso aqui, gente. Ela é bem miudinha. Ela tá sendo cultivada à meia sombra. Não tá pegando toda a chuva não, porque eu cultivo ela aqui, ó, debaixo do prato, ó. Coloco ela aqui. Então ela pega a chuva de lado. Aqui tá pegando sol assim no período da manhã. E ela se deu super bem aqui, gente. É bem bom para mim, como eu crasso ela de modo geral. Não pode pegar toda a chuva da temporada de chuvas, porque crassulas, elas têm uma tendência a enferrujar. Então essa daqui eu já estou cultivando ela sob esse prato, ó, para ela ter uma certa proteção, e isso favoreceu muito o desenvolvimento dessa pequenina planta. Ela é bem firme, ó, muito bonitinha, bem miudinha, gente. Crassula social. Segunda, eu tô aproveitando, gente, essa noite choveu a noite inteira. Foi impressionante a quantidade de água que desceu do céu essa noite. E hoje, durante o dia, não choveu. Então, eu estou aproveitando, né, que tá, olha, saiu até um solzinho. Tô aproveitando para gravar esse vídeo para vocês. A dona passarinha ali, ó. A dona passarinha fica muito brava comigo quando eu tô aqui fora, né? Mas eu vou ficar para gravar, porque senão não vai ter vídeo no canal. Então, eu vou mostrar mais uma aqui, gente, ó. Tá vendo essas folhinhas? Eu vou retirar. Pronto. Eu retirei aquela folha. Essa planta tá sentindo um pouquinho a chuva. Essa daqui é a Mexican Echeveria Mexican Mínima. Olha como é que ela tá bonitinha. Ela já chegou com essa brotação aqui, mas ela tá ficando mais fofinha. Ah, tem mais uma folha ali para ser retirada. Ela tá sentindo um pouco, ó. Tem uma cabeça aqui, tá vendo? Essa aqui, ó. Essa aqui não tá legal. Mas ela ainda assim, ela tá crescendo, ó. Então, eu tô achando que tá ficando muito bonitinho esse vaso. Talvez eu vou recolher, caso essa noite queira chover novamente, eu vou colocar ela num local mais protegido, para ela não pegar mais essa noite de chuva, né? Porque essa noite de chuva eu fiquei impressionada com a quantidade de água que desceu, viu, gente? Foi muita chuva mesmo. A terceira suculenta que eu vou mostrar hoje é essa Painted Frills com cante. Olha que gracinha, gente, essa planta, ó. Eu achei ela tão fofinha, ela tá crescendo bonito. Também já veio nesse formato de colônia. Eu acho que ela lembra um pouco aqueles PGR28, aqueles RG28, sabe? Achei tão bonita essa planta. E ela tá formando essa colônia maravilhosa, ó. Ela não é tão grande, mas também não é uma planta pequenininha, viu? Talvez ela cresça mais. Por enquanto, ó, esse aqui é aquele vasinho, né, de pet que eu fiz com Durepox. Pintei. E eu achei que ficou fofo, gente. Tá bem legal isso aqui. Acho de fácil cultivo. Cultivo essas aqui com umas 6 horas de sol por dia. Agora tá sem sol, né, por causa do excesso das chuvas. Eu coloquei ela na chuva faz alguns dias, não tava no tempo totalmente. Agora que eu coloquei. Tô achando de fácil cultivo por enquanto. Como agora eu tenho essa área coberta, né, ó.
eu tô conseguindo proteger algumas plantas, sabe? E isso tem sido até positivo para mim. Eu achei bem bacana eu ter essa possibilidade aqui no meu cantinho, sabe? Valeu muito a pena, porque as plantas que necessitam, né, de um pouco de proteção, eu coloco ali por uma temporada. Não precisa ficar o tempo todo, exceto aquelas, por exemplo, a Powder Puff, a Suion, essas não podem. A Brandt, ahn, ahn, a Giant, Mexican Giant, a Gila, essas sentem muito mesmo o excesso da chuva. Eu deixo essas plantas pegarem chuva por 2 dias no máximo, e aí eu retiro, tá? Eu coloco elas aqui, por exemplo, na minha calçadinha aqui, ó, nesse caminho, 2 dias de chuva. Aí eu vou lá e coloco elas de volta ali depois, pro resto da semana não pegar chuva, entendeu? Nessa época de chuva eu faço isso de 15 em 15 dias, quando eu acho que tá precisando molhar. Mas como esse todo é alto, ainda pega a chuva de lateral, naqueles vasos de baixo principalmente. E a Gila, por exemplo, tá lá, ó. E ela tá indo bem nesse cultivo esse ano. Olha só. Ó, ela perde muita folha aqui embaixo, tá vendo, ó? Mas ela não tá pegando tanto olho negro, por enquanto. Porque ela pega, sabe? Essa, ó. Então, tento preservar. Essa também funga muito fácil. As minhas 3 gilas estão bem bonitas aqui, ó. A única gila que eu cultivo totalmente no tempo é aquela ali. Que quase... que é bem miudinha, gente. Deixa eu olhar lá a folha de baixo, já como tá bem machucadinha, né? Tá nesse mini vaso aqui, que é uma bonequinha de cimento que eu fiz. Já faz tempo que ela tá plantada aqui, vem? Mas bastante tempo mesmo. É a única que eu cultivo realmente no tempo todo. Mas ela sente, viu, gente? Ó, essas folhas de baixo no final da temporada, com certeza ela vai dispensar todas. E o miolo dela vai ficar bem pequeno, né? Olha que bonitinha que ela tá aqui por enquanto. Outra colônia de mini suculentas. Gente, na verdade, essa aqui é um cultivo miniaturizado, né? É um cultivo que eu tô fazendo ele pequeno. Essa aqui é a Glória. Tá precisando pegar chuva, ó. A Glória gosta de mais água. Tá vendo que ela formou uma colônia muito bonitinha aqui em cima? Essa aqui de cima, essa azul, é a Glória. Essa verdinha é a Nixana, tá? Nixana também detesta excesso de água. Esse arranjo todo foi feito com folhas brotadas. Eu vou colocar ele na chuva novamente para que ele possa receber água da chuva, né? As suculentas, elas gostam de água da chuva, né? Mas o problemão mesmo das suculentas é o excesso. A Glória não é uma suculenta de pequeno porte. Ela é de médio porte. Ela pode ficar bem grandona, assim, na faixa de 12, 13 centímetros, né? Essa aqui tem uns 3 centímetros. E 3 a 6, né? De 3 a 6 centímetros, mais ou menos, cada roseta. Ó, essa aqui, que é menorzinha. Todas feitas por folha. É uma planta muito robusta, que aguenta bastante ser cultivada no tempo. Eu cultivo ela mais protegida, não por causa da Glória, mas por causa da Nixana, que a Nixana, ela despetala muito fácil. A Glória, é para ser mantida desse tamanho, gente, quando ela ficar maior, eu vou ter que podar para ela rebrotar pequena, né? Essa é uma técnica para você manter as suculentas em vasos pequenos e em tamanhos miniaturizados. Podas sucessivas forçam a brotação, né? E aí a brotação forçada de mais de uma cabeça faz com que a planta
diminua o tamanho da roseta, tá bom? Olha, quinta mini colônia que eu quero mostrar para vocês, que eu tô amando, é essa aqui, ó, Echeveria Mínima Sierra. Essa tá sendo cultivada totalmente no tempo, tá pegando a chuva por enquanto integral. Ela tá com muita brotação, gente, olha que coisa linda. Ai, tá nesse vaso todo cheio de florzinhas. E é uma plantinha que eu tenho considerado de fácil cultivo. A roseta principal deve estar com uns 11 centímetros. É uma planta que forma colônias naturalmente, né? As mínimas, de modo geral, têm esse comportamento, né? Eu gosto muito, acho muito bonita essa planta, ó. Ela tava com as verso dessas folhas aqui, ó, mais avermelhadas no inverno. Creio que esse ano eu vou conseguir observar essa planta no inverno de maneira bem especial. Eu, por enquanto, não vou trocar ela de vaso. Por enquanto. Talvez até o final da temporada eu troque. Ainda não tenho certeza. Ainda não tenho nem vaso para uma colônia como essa. Tô gostando do jeito que ela tá aqui, bem apertadinha. Gosto de colônias apertadinhas, tá? Sexta mini colônia, gente. Olha isso. Olha essa colônia de Derenberg. Olha como ela tá linda. Tá formando até umas raízes aqui, hein? Ela comigo teve uma época do ano passado, salvo engano, ela melou uma roseta. Não sei se foi no verão, gente, agora eu tô meio esquecida. Eu tô impressionada, olha só. Olha que lindo que tá. Esse aqui é um vaso de cimento que eu fiz com base em vasinhos aqui, né? Comprados. A Derenberg, então, eu cultivo sempre ela aqui, nesse vaso de cimento. Eu nunca mais troquei ela. Eu acho que tá tão lindo, gente. Eu cultivo com meio período de sol, pouquíssima água. Pouca água mesmo, viu? Essa daqui, como ela fica no beiral, ela recebe pouca água, gente, olha. E ela se desenvolveu de uma maneira belíssima. Estou impressionada com o desenvolvimento dessa Derenberg, ó. Que lindeza, gente. Eu considero até que de fácil cultivo para mim, porque ela não pega fungo. Não muito, só um pouco, né? Então eu acho que é bacana essa planta aqui. E a roseta dela também não é das maiores, tá? Pelo menos a minha, né? Porque às vezes, se a gente cultivar uma única cabeça, ela pode ficar grande. Essa daqui, essa maior que tem aqui, deve estar com uns 9 centímetros mais ou menos. Olha que coisa mais rica. Sétima é essa mini colônia aqui de Grenovia dodrentalis. Gente, eu achei que eu ia sofrer tanto com ela. E muito pelo contrário, ela se mostrou uma planta de fácil cultivo. Eu cultivo ela à meia sombra, ou seja, ela pega umas 4 horas de sol direto, geralmente o sol da manhã. Ela tá pegando toda a chuva, gente, ó. Começou a ficar com folhas amarelas agora. Eu vou limpar, tirar essas folhas amareladas ali para ver o que acontece. Na minha mão, ela não entrou em dormência. Essa daqui tem se desenvolvido o ano inteiro nesse tipo de cultivo. Lembrando que o meu clima aqui é bem ameno. Nós estamos no verão e as temperaturas aqui estão na faixa de 20 e poucos graus. Tá chovendo todos os dias. Essa noite choveu torrencialmente e as temperaturas sempre amenas, tá bom? Então, não dormiu. Olha só que coisa mais rica. É uma Grenovia essa. É parente do Eonium, né? Olha só. Oitava, eu vou mostrar essa Echeveria. É a Right Tuxpan.
Eu acho essa planta maravilhosa. Olha o formatinho da folha dela. Que plantinha mais linda. É uma planta bem delicadinha. Essa cabeça demorou um pouquinho mais para ela enraizar. Essa aqui, ó, é uma poda, tá vendo? Aí eu fiz essas duas cabeças. Estou fazendo mais outras por folha. A dona passarinha tá ali reclamando. E deixa eu ver se eu tenho a folha brotada para mostrar para vocês. Ah, não sei, gente. Não achei as folhas brotadas. Eu acho que eu perdi as folhinhas. Às vezes, sabe? A gente perde a folhinha porque eu coloco tudo junto, né? E eu não achei, então eu acho que ela morreu. Mas ele tinha brotado bastante, viu? Ah, que pena, né? Mas paciência. Eu tenho essa daqui, que eu queria ter mostrado a folha brotada para vocês verem que ela brota facilmente. Mas ou eu perdi, ou eu não sei onde tá. Eu até pensei em juntar, sabe? Para fazer uma colônia mais cheinha. Mas eu estou pensando mesmo em podar aqui de novo, mais para frente, ou tirar mais folhas também para conseguir uma colônia maior. Eu queria fazer uma colônia dessa planta. Sabe por quê? Ela lembra levemente a Tinkerbell. Ela não é uma planta de grande porte. Eu acho que ela vai ficar tão linda. Olha só. Eu adorei, gente. Adorei essa planta. Achei super delicada. Bem de fácil cultivo, tá? Agora eu vou mostrar mais uma que eu estou fazendo colônia dela, que é essa aqui, ó. A oitava Echeveria aquablanca. Gente, olha o tanto que ela cresceu para cima. Ela está estiolada assim, levemente, tá? Essa é uma planta que forma arvoretas. Ela é linda, linda, linda quando ela está na época de inverno. Ela fica mais compacta, com uma coloração de pontinhas ao redor aqui dessa folha. Fica avermelhado, sabe? Mas é muito delicada ela. Olha aqui, ó, muita brotação no tronco, né? Ó, ela vai formar arvoretinho. Eu tô bem contente. Fiz também por folha, ó. Eu tenho algumas folhas brotadas ali. Então, eu estou na expectativa de que essa planta aqui forme aquela colônia bem bonitinha em formato de arvoreta, ó. Olha que coisinha mais fofa que ela já está. Mais pra frente, talvez eu vou cortar, né? Para ela estimular o desenvolvimento dessas mudas que estão aqui, dessas brotações laterais. E para que ela fique bem cheinha no inverno e ela fique maravilhosa. Vocês vão ver como essa planta aqui é linda. A aquablanca, gente, eu cultivo a minha aqui eu tava cultivando no tempo. Aí como ela começou a ficar muito estiolada, aí eu resolvi colocar ela para cá para ela receber menos água. Porque quanto mais água você dá, mais ela vai crescer, né? Aí ela fica meio assim estioladona. Não tava gostando muito, mas começou a brotar bastante, ó. Aí eu já fiquei mais empolgada, tá vendo? Nas laterais. Então eu tô bem ansiosa agora para a chegada do inverno, pra gente ver essa planta se desenvolver e mostrar a real beleza dela, tá, gente? Pode confiar que essa planta é bonita. A nona que eu vou mostrar hoje é a minha xodozinha, a minha queridíssima Echeveria Tinkerbell, gente. Essa eu tenho um xodó com essa planta, né? Para quem me acompanha, ela tava num vaso de barro bem pequenininho. Ela chegou aqui com 3 cabecinhas e ela se desenvolveu de uma maneira espetacular esse ano. Olha isso, eu troquei ela para esse vaso um pouco maior e ela tá maravilhosa demais, ó. Isso aqui eu tirei uma cabeça para fazer muda e ela ficou assim, ó, o tronco dela. Então, ela está sendo cultivada com muitas horas de sol para manter essa compactação maravilhosa dela. Olha como essa planta é linda. Echeveria Tinkerbell.
Eu acho essa planta maravilhosa, de facílimo cultivo. Eu cultivo com umas 8 horas de sol, porque é desde a hora que o sol nasce até o máximo que der aqui nesse muro, né, ó. Então, eu acho que ela pega sol de manhã, da hora que nasce o sol, até por volta das 4 horas da tarde, 3 horas, depende da estação do ano. E gente, sem palavras de como essa planta é bonitinha e como essa planta é de fácil cultivo. Tá bom? A coloração dela não muda muito no inverno, não. Mas, olha, é só de você ver o tanto que ela é fofinha e ela não pega doença, tá? Pelo menos comigo, ela nunca pegou nada. E olha que ela toma chuva, viu? Bastante. Mesmo assim, tá super saudável. Recomendo o cultivo, ó. Linda demais, gente. Tinkerbell. Décima é que eu vou mostrar no dia de hoje para vocês é a Cederveria Holly. Essa plantinha aqui que tem esse crescimento todo desordenado. Ela cresce de uma maneira bem peculiar, sabe? Tá vendo que ela vai brotando aqui, ó? Uma dentro da outra, ó. Nas rosetas, vai formando várias rosetas nas laterais aqui, ó. Não sei se vocês estão reparando. Por exemplo, ó, nesse caso aqui, ó. Tem uma roseta saindo aqui, ó, tá vendo? A Holly, ela é desse jeito. Diferente da Letícia, né? A Letícia não tem esse movimento e essa maneira de crescer que a Holly tem. Elas têm uma cor similar, né? Eu acho, a minha Holly não fica tão vermelha. Eu já vi Holly bem vermelha, tá? Ela também fica com um tronco lenhoso, olha lá, mas crescendo na vertical, né? A Letícia, ela dá caída. A Holly também pode dar, né? Depende muito da maneira como você também conduz as podas. Eu acho a Holly um pouco sensível também ao excesso de água, por isso eu plantei ela num vaso de barro, para que ela tivesse menos umidade no substrato, e até agora ela está indo bem. Ela também tem uma tendência as folhas internas ficarem amareladas pelo excesso de umidade da chuva e começarem a melar. Então, vocês têm que ter observação nessa planta durante o período de chuvas, para que as folhas sejam retiradas antes que melem, né? Para que não desenvolva fungos nessa planta maravilhosa aqui. Eu acho a Holly curiosa pelo formato meio desordenado de crescimento e de brotação. É uma coisa muito dela mesmo, viu? Ela não tem outra planta que eu saiba, né? Que eu tenha aqui, que tenha esse tipo de característica, esse tipo de crescimento. É uma planta que para mim é de médio, dificuldade média, porque ela demanda da gente um pouco a mais de observação, né? De cuidados. Então, para ter menos problema, põe ela num vaso de barro, né? O meu substrato já é bastante drenante, mas mesmo assim, ó, vaso pequeno, raso, de barro, mesmo que esteja impermeabilizado, ainda assim ele absorve bastante a umidade e ajuda no cultivo dessa planta. Esse ano, por exemplo, não estou com problemas por enquanto com ela, e ela tá pegando toda a chuva. Aqui ela deve pegar em média umas 6 horas de sol por dia, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitando aqui o pequeno espaço e intervalo, né, que o tempo permitiu que eu viesse aqui fazer esse vídeo para vocês hoje, tá bom? Espero que gostem. Até a próxima. Tchau! É que ele já foi embora? Não, ele tá lá. Ajeitando, tá? Ai.
Uma pena que não fica bonita a imagem. É.